Paz do Senhor, meus irmãos, que estão aqui nos vendo, então, na gravação. Hoje estamos aqui recebendo o nosso coordenador, pastor Leandro Machado. Ele já avisou aqui que ele não vai poder ficar conosco até o fim, porque ele tem um outro compromisso, que é uma outra videoconferência, então, mais tarde. Então, eu já quero passar a palavra para ele aqui, e na sequência a gente vai expor aqui, então, o nosso conteúdo. Hoje, nosso sexto encontro, né, vamos tratar aqui a respeito do Espírito Santo. Então, pastor Leandro, pode ficar à vontade. Pode, senhor presbítero Montiago, cumprimentando o presbítero Montiago, cumprimento os demais que estão assistindo tanto agora como aqueles que vão assistir depois. Louvar a Deus pela vida de vocês que estão aí somando, né, absorvendo aí conhecimento para dar o seu melhor para o reino de Deus. Então nós vamos orar a Deus, né, por tudo aquilo que o presbítero Montiago então aí estudou, que Deus vem então trazer a clareza para ele, para poder passar para vocês de uma forma especial, e que o Espírito Santo também esteja conduzindo mais essa reunião, entendendo que uma vez que nós absorvemos, nós precisamos sempre passar para frente, né? Ser uma fonte. Então isso é bênção de Deus. Parabéns pela iniciativa de cada um de vocês. Então nós vamos dirigir a Deus uma oração, depois eu devolvo a palavra ao presbítero irmão Tiago. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós queremos te louvar por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, e podemos estar juntamente com esses irmãos que estão aí buscando conhecimento para fazer o melhor da tua obra. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando o presbítero irmão Tiago, naquilo que ele tem, Senhor, para passar para os teus filhos, da mesma forma, os teus filhos que estarão absorvendo a tua palavra. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da mesma, Senhor, e que muitas pessoas, muitos jovens, venham através desse conhecimento que está sendo adquirido, também, Senhor, serem alcançados de uma forma toda especial, entendendo que o Senhor há de recompensar cada um dos teus filhos. Assim nós oramos no teu nome, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Leandro, pelo apoio, né, a esse projeto, que é um projeto aí que é do discipulado e também da Almádio, né, mas ficamos gratos, então, por essa confiança, né, e a gente poder estar aqui, então, ministrando aqui para esses irmãos valorosos, tanto esses que ficam online conosco aqui, como aqueles que também assistem aí os vídeos pelo YouTube, pelo Facebook, lá do Discipulado Jovem, né? Então, que Deus possa continuar abençoando aí cada um dos irmãos, e que Deus possa continuar dando sabedoria e graça ao nosso pastor para estar conduzindo aí esse grande rebanho que é Almádio. Então, obrigado. Se o pastor quiser se despedir aí, né? A palavra é sua. Queridos, obrigado pelo carinho, sempre tem meu apoio, sabe disso, não é sempre que a gente pode estar, mas na medida do possível, né? O Tiago, ele convoca, então, mediante a convocação, a gente sempre está aí para somar. Parabéns a todos vocês por essa iniciativa, e que Deus continue usando cada um de uma forma toda especial. Se vocês têm o meu abraço, meu carinho, estou orando por cada um de vocês, tá bom? Vocês são bênçãos. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. A câmera aí, acho que tem um problema, tá? Meu cabelo está parecendo branco. Encontro de número 6, nós vamos estudar aqui a respeito do Espírito Santo, o papel, a pessoa, a personalidade do Espírito Santo. E o texto bíblico para a gente iniciar a nossa reflexão é Joel 2, 28 a 30. O texto bíblico diz o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Então aqui, eu acredito que é um versículo bastante conhecido, né? Muitas pregações e muitos livros, inclusive, né, já foram escritos acerca desse texto bíblico de Joel 2, justamente porque no dia de Pentecostes, o discurso de Pedro, então, a primeira pregação de Pedro, né, após ter recebido ali o batismo no Espírito Santo, ele menciona que o batismo com o Espírito Santo era, então, o cumprimento dessa profecia aqui de Joel, de modo que, fazendo aqui uma exegese, né, da pregação de Pedro e da profecia de Joel, nós podemos entender, então, que o derramar do Espírito Santo dá início aos últimos dias, né, ao que o Joel coloca que depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então, depois de uma série de outras previsões, né, profecias que estavam acontecendo. Então, a partir deste
versículo de Joel 2, 28, e o versículo 30 em especial, a gente vê que há um sentido escatológico, né? Então, o derramar do Espírito Santo, ele abre esses últimos dias, ele abre os tempos finais. De modo que nós, assembleanos, pentecostais, dispensacionalistas, nós estamos já esperando. Então, desde Atos 2, na verdade, a igreja já espera a volta de Jesus, né? O arrebatamento da igreja, o fim dos tempos, porque a profecia, ela nos coloca, então, justamente nesse momento, né? Nós estamos, então, vivendo os últimos dias. Mas, para além dessa questão escatológica, né, esse texto de Joel 2 e o seu cumprimento lá em Atos 2, ele é o início daquilo que nós podemos chamar, então, da dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele passou a agir de uma forma mais presente, de uma forma mais atuante, de forma intensa e incessante, né, é o que eu menciono lá no material lá que os irmãos tiveram acesso lá no grupo. E para nós, que somos, então, pentecostais, essa presença do Espírito Santo, ela vem acompanhada, então, de muitas coisas, né, muitas bênçãos espirituais, elas vêm em virtude desse derramamento do Espírito Santo. E além de termos, então, essas bênçãos espirituais, que seriam, já começando pela própria questão da salvação, e também dos dons do Espírito, e também do fruto do Espírito, né, vamos dizer assim, seriam os três principais aspectos desse derramar, mas há também, então, esse contexto escatológico, né, o retorno iminente de Jesus Cristo. Então, tudo isso faz com que, para nós, seja motivo de muita alegria. Mas, na nossa introdução, então, eu menciono que, infelizmente, na atualidade, muitos erros têm sido cometidos em relação ao Espírito Santo, a sua personalidade, as suas operações, as suas manifestações. E nesse encontro, então, nós vamos estudar, com base em versículos bíblicos, né, em passagens bíblicas, aquilo que a teologia chama, então, de pneumatologia, né, que é o estudo, então, da doutrina do Espírito Santo. E nós vamos, então, ver aqui o que a Bíblia realmente ensina a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, eu começo com essa pergunta, né? Quem é o Espírito Santo? E a primeira parte da resposta é de que ele é uma pessoa. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de definir aqui nesse encontro, mostrar que o Espírito Santo ele não é apenas uma força, uma energia, né, uma influência. Eu trouxe aqui uma figurinha de Star Wars, né, o mestre Jedi, porque dentro desse universo aí de Star Wars, acredito que os irmãos conheçam, né, essa série de filmes aí, mas ali existe algo que é chamado, então, de força, que seria uma espécie de energia, uma influência, que ele está em todo o universo, e de onde esses cavaleiros Jedi, né, os mestres Jedi, eles tiram força, tiram poder, podemos dizer assim, para poder fazer coisas que a gente diria que são impossíveis, né, milagres, podemos dizer assim. Então, alguns poderiam até olhar para isso e pensar que há uma conotação cristã dentro dessa relação com a força, né, com Star Wars. Mas é uma analogia, uma metáfora que não se sustenta, né, porque essa força, então, do universo Star Wars, ela é muito parecida, assim, com aquilo que a gente viu já em encontros anteriores aí, do panteísmo, né? Então, ela é uma espécie de Deus, uma divindade, que está presente em todas as coisas, todos os organismos, em todos os seres vivos, enfim. E aí, esses mestres, eles conseguiriam aprender a manipular essa força e fazer aquilo que eles gostariam que a força fizesse. E quando a gente olha para a Bíblia, o Espírito Santo, ele não é, então, uma energia, uma força, algo que possa ser manipulado, né? Pelo contrário, ele é, então, uma pessoa. O Leonardo está comentando que podemos dizer que em Star Wars a força é sujeita ao personagem. Exatamente. Então, isso é o que enfraquece, né, essa analogia aqui da força com o Espírito Santo. Porque na Bíblia, no mundo real, né, nós é que estamos sujeitos à força. Aconteceu algo aqui. Abriu uma guia aqui. Enfim, então deixa eu retomar o raciocínio aqui. O Leonardo tinha falado que o Espírito Santo estava, aliás, que a força, né, é sujeita ao personagem. E é bem isso, né? Então, no mundo real, né, na vida aqui, nós temos o Espírito Santo pelo contrário, né? É ele quem enche as pessoas e dá a elas essa capacidade, mas ele não é manipulado, né? Mas dentro dessa visão, então, que a gente vai procurar desmistificar aqui, né? Então, esse é um dos erros, é um dos desvios que acontecem hoje, de achar que o Espírito, ele está sujeito a fazer aquilo que eu quero que ele faça, né? Então, por exemplo, um dom de cura, nós entendemos que, de fato, o Espírito Santo, ele capacita a pessoa para a cura, mas é quando ele quer.
Então, eu não recebo esse dom de curar, né, como um dom do Espírito, para que eu possa sair por aí curando as pessoas, né? Então, isso é algo que é a vontade de Deus, né? Então, eu oro pelas pessoas, eu intercedo por elas, e se for da vontade de Deus, então o Espírito Santo age e a cura acontece. E enquanto que no universo de Star Wars, então, o espírito, né, está completamente sujeito ali ao personagem. E isso, eu estou usando essas palavras justamente porque há um versículo bíblico, né, que fala que o espírito está sujeito ao profeta. Então, dentro dos dons espirituais, do bom uso, né, não é uma possessão também que acontece, né? Então, esse é um outro extremo também de interpretação que a gente precisa deixar claro, né? Então, nós não estamos possuídos pelo Espírito Santo, por exemplo, no dom de profecia, ou o dom de interpretação de língua, ou de variedade de língua, né? Não há ali uma possessão do Espírito sobre a nossa vida e nós não nos controlamos, né? Em todo momento, o Espírito Santo, ele não vai afetar o nosso livre-arbítrio. Então, nesse sentido, o Espírito está sujeito ao profeta. Mas, no caso de um dom de cura, de um dom de maravilhas, ou até no próprio dom espiritual, né? Eu não posso, eu tenho o dom de línguas, por exemplo, né? Eu não posso sair falando essas línguas com a minha própria vontade, né? Então, há ali aquilo que nós chamamos de uma sinergia, né? Onde os dois entes, as duas pessoas precisam estar em acordo para que aquilo aconteça. E mais do que uma pessoa, né, ele é a terceira pessoa, então, daquilo que nós entendemos que é a doutrina da Trindade. Então, dentro dessa visão, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus aqui está comprovando o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, quando ele está aqui dizendo, então, aos discípulos, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. A palavra aqui é parakletos, né, do grego, e que algumas versões então vão traduzir como conselheiro, outras como consolador. Então, o próprio Jesus está chamando como uma pessoa, né? Ele está dando uma personalidade aqui para o Espírito Santo. E essa palavra que Jesus utiliza, então, o parakletos, consolador, ela, na verdade, dentro do contexto ali do mundo grego, ele era como se fosse assim um treinador de um atleta. Então, imaginem lá alguém que é um corredor, né? Então, o paracletos seria a pessoa que era o treinador dele, uma pessoa que estaria ali ao lado dele para ajudar ele a atingir os seus objetivos. Então, haveria momentos que esse treinador ia, talvez, trazer um consolo, né? A pessoa estava fraca, não tinha vencido a corrida, enfim. Então, ali o Paracletos ia trazer esse consolo, dizer, não, você se anima, né? Você vai conseguir na próxima, enfim. Então, esse papel aí se caberia ao Paracletos. Mas, ao mesmo tempo, em outros momentos, né, o Paracletos poderia, talvez, trazer uma exortação, dizer, não, olha, você correu mal, você correu errado, né? Tem que pisar com o pé diferente, enfim. Então, o Paracletos, ele também poderia exortar, né? E, enfim, então, aqui a gente já consegue entender por que Jesus utiliza essa palavra, porque é justamente esse o papel que o Espírito Santo tem. Então, para nós hoje, o Espírito Santo ele pode vir para trazer um ânimo, né, trazer um consolo, mas ele também pode vir para trazer uma palavra de exortação. Então, quando uma profecia, né, acontece na igreja, ela tem esse sentido, né? Tanto ela pode trazer uma exortação para a igreja, de algo que não está de forma adequada, que não está correto, como também ela pode trazer ali um elogio, né? Pode trazer algo que Deus está se agradando daquela pessoa, né? Para trazer uma esperança, para trazer um conforto, um consolo. Então é um papel duplo que nós podemos ver que havia no Paracletos, esse profissional, né? Esse treinador, e que também existe aqui no Espírito Santo enquanto consolador, né? Nos nossos dias. Mas a força desse versículo, então, queridos, está nisso, de que o próprio Jesus se refere a ele como uma pessoa. E é interessante que a palavra que ele utiliza aqui de outro consolador, ele utiliza algo no sentido assim, alguém da mesma natureza. Essa palavra, né, no original ali do grego, então ela dá a intenção de que Jesus estava com eles e Jesus era esse Paracletos. Então Jesus era alguém que consolava, que exortava, que ensinava, que instruía, que guiava aqueles discípulos. Mas que Jesus, ao sair, mandaria alguém da mesma natureza, do mesmo tipo. E Jesus, nós já estudamos, né, aqui a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é alguém ao qual a gente não tem dúvidas, né, de que ele de fato é uma pessoa. E o Espírito Santo, então, se ele é alguém do mesmo tipo, né, da mesma natureza, então o Espírito Santo, com base em João 14:16, segundo Jesus, o Espírito Santo também é uma pessoa. Temos um outro versículo aqui que também confirma isso, que é o próprio Espírito Santo. Então, em Atos, capítulo 10, versículo 19 e 20, Lucas, né, escreve, estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse, então aqui são palavras do Espírito Santo, eis que dois homens te procuram, levanta-te
desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, aqui o Espírito Santo está falando que ele enviou. Então, digamos assim, o próprio Espírito Santo está se chamando de eu. Então, esse reconhecimento, né, de que ele é uma pessoa, apenas uma pessoa consegue fazer, né? Então, se ele fosse uma energia, ele não teria essa capacidade, esse reconhecimento, né? Então, ali no nosso texto eu coloco, né, que esse é um ato dinâmico e concreto que apenas um ser pessoal consegue fazer. Então, são dois versículos, assim, bastante importantes, né, para a gente ter dentro dessa visão, né, para a gente passar aqui, então, para os nossos alunos, né, para os nossos jovens, sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus se refere a ele como uma pessoa, e o próprio Espírito Santo também se refere a ele como uma pessoa. Então, são duas provas a respeito da personalidade do Espírito Santo. No nosso próximo slide, algumas características aqui, então, da personalidade do Espírito Santo. A primeira delas está ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e 11. Então, temos aqui o versículo. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, aqui é uma das famosas listas de dons espirituais, né, que Paulo está fazendo menção. E esse versículo 11, então, de 1 Coríntios 12, Paulo diz que é o Espírito que distribui esses dons a cada um como ele quer. Então, ter essa vontade própria é um sinal de uma personalidade, é um sinal de uma pessoa, né, de alguém que consegue, então, ter vontade, né, ter um querer. Isso é uma dos atributos aqui para que uma pessoa seja, de fato, considerada uma pessoa. O segundo ponto, está lá em Efésios 4:30, um conselho de Paulo, né, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sentir tristeza, essa também é uma característica, então, da personalidade aqui de uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Se não fosse assim, Paulo não teria deixado esse conselho, né? Então, esse aqui é um ponto que revela, então, a personalidade do Espírito Santo. E o terceiro ponto está em Romanos 8:27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui Paulo está fazendo uma referência a uma outra característica que revela a personalidade do Espírito Santo. Ele é um intercessor. Então, além de possuir vontade própria, ele também consegue interceder pelos santos, ou seja, ele é alguém que consegue se compadecer dos seres humanos. O livro de Romanos apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote por excelência, o qual, ao estar aqui em carne humana, né, se estar no papel de um ser humano, ele consegue, então, se compadecer de nós. E nós entendemos que o Espírito Santo esteve o tempo todo envolvido aqui no ministério de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus fez, o próprio Jesus menciona isso, né? Tudo ele fez foi pela força do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava com ele. E o Espírito Santo, Efésios 5:30, se eu não me engano, vai mencionar isso, de que ele habita dentro de nós. Não recordo se a referência de fato é essa. Mas o Efésios, né, vai mostrar aqui, então, que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, ele também consegue, ao estar em nós, né, passar por aquilo que nós passamos. E por isso ele consegue, então, também se compadecer, e por isso que Romanos 8:27 mostra que ele intercede por nós. Ele examina os nossos corações, né? Então, ele é o nosso intercessor. É mais um dos pontos, né, que estão envolvidos ali com a questão do Paracletos, né? É uma das funções do Consolador. O quarto versículo é João 15:26, o Evangelho de João. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Só pode testificar de alguém, só pode pregar o Evangelho, vamos colocar dessa forma, né? Anunciar Jesus, testemunhar Jesus, alguém que seja de fato uma pessoa que possua uma personalidade. Então, João 15:26 é um outro versículo que endossa isso, né? Uma das características da personalidade do Espírito Santo. Ele testifica de Jesus. E, por fim, o João 16, ele amplia isso, né? Quando ele coloca aqui que é o Espírito Santo que possibilita a conversão. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui é um versículo chave também, quando se trata, então, da pneumatologia, né, do estudo do Espírito Santo, porque aqui a gente vê o papel atuante que o Espírito Santo tem em relação à conversão. Então, aqui mais uma vez aparece a palavra, então, sinergia, né, como é que funciona a salvação dentro, então, de um contexto cristão aqui, ortodoxo, bíblico. É uma sinergia entre o pecador e o Espírito Santo.
quem inicia a obra da salvação é o Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que esse homem foi convencido de que isso existe, de que ele é um pecador, de que ele precisa de salvação, né, porque ele está sobre o juízo divino, então ele pode responder através da graça, né, que está ali, a graça salvífica, né, e ele pode, então, responder sim ou não a esse oferecimento, então, do evangelho. Então, ele convence o mundo do pecado, ele convence da justiça, do juízo, mas ele também testifica de Jesus, né, como disse ali o 15:26. Então, ele mostra para esse pecador o evangelho. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através da pregação do evangelho. Então, há uma sinergia aqui, tanto no pregar o evangelho, porque nós precisamos ir no poder do Espírito Santo, né, com a força dele, com a ajuda dele, senão não vai acontecer, mas o próprio pecador também, ele só vai ter a possibilidade de aceitar a Jesus quando ele for convencido pelo Espírito Santo. E aí ele vai poder, então, dizer sim ou dizer não ao evangelho. E ao rejeitar o evangelho, então ele perde, né, o acesso aqui à salvação. Mas, até por isso, né, ele então, é como se ele estivesse aceitando o juízo. Então não há aqui muitas opções, né, há apenas duas opções. Aquele que aceita Jesus, né, que se reconhece como pecador e entende que precisa de Jesus para não passar pelo juízo, este é salvo. Mas aquele que não crê, então este já está condenado. São as únicas duas possibilidades. E a pessoa que faz esse processo acontecer, que possibilita isso, é o Espírito Santo. Alguns dos irmãos têm algum comentário? Podem colocar ali no chat, ou podem comentar. Então, só para nós deixarmos o primeiro ponto, então, já bem definido, né? Precisamos entender, então, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O nosso segundo ponto aqui, hoje está difícil as coisas caindo aqui. O nosso segundo ponto, nós vamos tratar a respeito da divindade do Espírito Santo. Então, entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa, podemos avançar para a segunda verdade a seu respeito, que ele também é Deus. O versículo, essa imagem, primeiramente, né, nós já mostramos ali no slide anterior, então essa imagem que mostra a trindade, né, a relação ali entre as três pessoas da trindade. Então perceba que Deus é um só, né, por isso temos Deus ali no meio. E Deus, ele é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que ele é um, ele também, a essência, né, sendo um, mas ainda assim ele está, então, subsistindo em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E o Pai não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho também não é nenhum dos dois. Então, quer dizer, eles são três, mas ao mesmo tempo eles são Deus, eles são um. Então, esse é o que a gente chama de o mistério da Trindade, né, que é formas de metáforas, né, que a gente pode utilizar, mas todas elas são incompletas, né. Então, eu gosto muito de uma que fala a respeito do ovo, né, porque o ovo ele é formado, então, pela clara, pela gema e pela casca, mas ainda assim é ovo. Então, quando você quebra a casca e lá frita um ovo, né, aquilo ainda é um ovo, né. Quando você tira a gema e a clara e usa o ovo ali, a casca dele para fazer aqueles amendoinzinhos de Páscoa, né, eu gostava muito fazer com a minha mãe, fazia o tal do cri-cri, como a gente chamava lá no oeste, e colocava dentro da casquinha do ovo e pintava, né, com papel crepom, também dá para chamar aquilo de ovo. Então, quer dizer, são três partes diferentes, é a gema, é clara, é casca, mas ao mesmo tempo elas são uma coisa só, que elas são o ovo. Então, é uma analogia que eu acho interessante. Mas ainda assim, claro, a gente vai encontrar falhas, né, ao fazer essa comparação, ao fazer essa explicação, mas é uma forma que eu acho bonita, assim, de explicar essa questão da trindade. Mas o grande ponto aqui é que o Espírito Santo, fazendo parte, então, da trindade, então ele é Deus. E o versículo bíblico aqui, que reforça isso, é o capítulo 5 do livro de Atos 5, onde conta ali para nós a história de Ananias e Safira, né? Eu creio que todos os irmãos conhecem já a história. E Ananias e Safira vendem uma propriedade, e como era algo costumeiro daquela época, então vieram e trouxeram para os apóstolos, porque todos eles tinham tudo em comum, né? Então se ajudavam ali mutuamente. E só que isso não era algo obrigatório. Então eles decidiram fazer aquilo, mas ao mesmo tempo não queriam fazer, então não quiseram entregar todo o dinheiro. E aí a Bíblia nos mostra que eles vieram
e depositaram apenas uma parte daquilo ali aos pés de Pedro, né, dos apóstolos. E aqui, então, agora é Pedro falando, né, enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Então, ele está questionando, né, por que você quis enganar, mentir? Então, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, aqui Pedro, já passando pelo dia de Pentecostes, então Pedro ele vem e mostra, confirma, né, é um versículo forte que confirma, então, a divindade do Espírito Santo. Você mentiu ao Espírito Santo. O versículo 3, ele reforça isso, né, que era aqui o Espírito Santo. E no versículo 4, então, ele traz essa característica, o Espírito Santo como Deus. E além disso, nós podemos encontrar no relato bíblico diversas menções aqui a atributos do Espírito Santo, que são atributos que apenas Deus possui. Então nós vamos começar aqui com Hebreus 9:14. Então ele revela aqui a eternidade do Espírito Santo. Mas eu não vou nem entrar no Hebreus 9:14, só para nós ganharmos tempo aqui, mas só para nós voltarmos lá no início, né, na criação do ser humano. Então a Bíblia diz que Deus disse, né, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E quando usa-se o verbo façamos, então vê que é um verbo que está no plural. Então ali é Deus falando, e a gente poderia dizer, então é Deus. Pode ser o Deus Pai falando, mas o Deus Pai está dizendo façamos. Então Deus está se referindo a Ele mesmo no plural. Então ali a gente consegue encontrar o Espírito Santo, né, dentro desse façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No início, antes ainda, né, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ele já estava lá antes da criação de tudo. Então, isso revela a sua eternidade. E quando a gente fala em eternidade aqui, ao se referir a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, nós estamos falando de uma eternidade que ela não tem começo e não tem fim. Nós entendemos que o ser humano ele também vai ter a vida eterna, né? Então nós também vamos fazer parte dessa eternidade. Mas a nossa eternidade é uma eternidade diferente, porque a nossa eternidade ela teve começo, ao dia que nós nascemos, né? Dia do nosso nascimento. Então ali começou a nossa vida. E ela não vai ter fim. Né? Nós vamos ser salvos e vamos passar a eternidade junto com o Senhor. Então nós vamos ter temos um começo, mas nós não vamos ter um fim. E Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles não têm nem começo, não têm fim. Então eles sempre existiram, né? Então essa característica que o Espírito Santo tem de eternidade é um indício, né, que uma prova da sua divindade. O Salmo 139, Lucas 1:35, 1 Coríntios 2:10 vão falar aqui de três grandes atributos divinos, que é a sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência. E eu já mencionei aqui Gênesis 1:2, né, a questão de criador. João, capítulo 3, versículo 3 e 8, mostra aqui o Espírito Santo como o regenerador, então aquele que traz o novo nascimento, né, ao ser humano. Então este também um atributo importante, e um atributo que revela, então, a divindade do Espírito Santo, porque apenas Deus é que consegue ter esse poder, então, né, de regenerar o pecador. E Romanos 8:11, um versículo chave que também dentro dessa questão de atributos divinos, porque aqui é mencionado, então, o papel do Espírito Santo como aquele que vai ser o responsável pela ressurreição, porque Cristo foi ressuscitado, né, através do poder do Espírito Santo. E da mesma forma, então, nós vamos ter a nossa própria ressurreição, né, ela acontece, então, até pensando assim, se nós não morrermos, né, se nós somos arrebatados, aquela transformação que acontece no abrir e fechar de olhos, também tem o Espírito Santo envolvido ali, né, é ele quem vai levar a igreja ao encontro de Cristo. Então, o Espírito Santo tem um grande papel aqui, um papel divino. Então, todos esses aqui são versículos, depois os irmãos podem, está disponível ali, né, no material, mas são versículos importantes para que comprovam, então, a divindade do Espírito Santo. Agora, o nosso próximo ponto traz aqui a obra do Espírito Santo. E essa obra nós podemos entender, alguns pregam dessa forma, né, que começou então lá em Atos 2, que antes disso, então, nós estamos vivendo sobre a dispensação, primeiro, a dispensação de Deus, o Deus Pai, lá no passado, na era apostólica, né, enfim, no início do Novo Testamento, a obra do Filho, né, a dispensação do Filho, e que após Atos 2, então, nós estamos na dispensação do Espírito. E essa é uma visão interessante, né, nós podemos ver dessa forma, porque no Antigo Testamento é Deus um papel muito forte atuando, então a gente vê muito Deus, mas ao mesmo tempo, nós temos o Espírito Santo agindo lá, nós temos as teofanias, né,
as aparições de Cristo ali naquele contexto. Então, mesmo na dispensação do passado, na dispensação de Deus, quando Deus estava, digamos assim, em mais evidência, o Espírito Santo de Jesus também agia. E no Evangelho, né, no Novo Testamento, que é a dispensação do Filho, nós temos então também a presença do Pai e nós temos também a presença do Espírito Santo. E no tempo que a gente vive hoje, então, no chamado tempo da graça, é a dispensação do Espírito Santo. Então, a atuação maior é dele. Mas ainda assim, nós também temos a ação, a atuação, a presença de Jesus, a presença de Deus. Então, notem que as dispensações não são fechadas, né, onde só Deus agia, ou só o Filho agia, e agora só o Espírito Santo age, né, então não é nesse sentido. Então há uma atuação maior, mas isso não quer dizer que já não houvesse atuação do Espírito Santo antes. O Leonardo fez um comentário aqui, a respeito da referência de Romanos, né, diz aqui que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso aqui está dando uma conotação, né, de que é uma pessoa. Então, é também algo que mostra a divindade, a sua capacidade de se compadecer de nós também leva à noção de que é uma pessoa, né? Algo que uma energia, como o Leonardo coloca aqui, não poderia fazer. Então, de fato, Romanos 8 é um bom texto, né, para mostrar que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Atualmente estamos vivendo sobre a dispensação do Espírito Santo, mas ele nunca deixou de agir. E aí eu quero chegar aqui onde fala do Antigo Testamento. Aqui, ó. É interessante destacar que mesmo antes de Atos 2, o Espírito Santo então já agia sobre a terra. Então a gente eu já fiz menção aqui de Gênesis 1 e 2, né? Então ali nós vemos o Espírito Santo lá no princípio como parte do Deus Criador. Mas durante todo o Antigo Testamento, então a gente vai ver várias vezes ele atuando. Agora, uma característica importante que é destacada então aqui no material é que essa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, então, ela é uma atuação esporádica e pontual. Então, tem duas palavras aqui, duas formas que o Espírito Santo agir. Então, temos alguns personagens bíblicos aos quais o Espírito Santo vinha sobre eles. E em outros, diz que o Espírito Santo atuava em eles, então, né, dentro deles. Mas são, como diz aqui, pontuais, né? Então são personagens pontuais. Eu citei aqui alguns deles, como por exemplo José, em Gênesis 41, versículo 8, também versículo 38, vai mencionar aqui a atuação do Espírito Santo, né, que veio sobre ele. O caso de Moisés é um caso bem interessante, porque Moisés, ele não apenas teve o Espírito Santo agindo sobre ele, como também estava nele, a ponto de que quando o seu sogro sugeriu a ele, então, que ele fizesse escolhesse, né, os anciãos, ali, aquelas pessoas, então, que iriam ajudar ele, o que alguns colocam aqui que seria a origem do Sinédrio, né, onde teriam lá os 72 rabinos, né, então eles buscam lá no Deuteronômio, lá no Pentateuco, aliás, né, a, a margem para isso, né, então para que houvesse esses anciãos que estariam ajudando Moisés. E a Bíblia diz que ele saiu a porção do Espírito Santo dele, né, sobre os outros, então houve ali uma transferência de unção, podemos dizer assim. E esse é um ponto interessante, importante, porque hoje esse é um dos erros, um dos desvios que a gente tem a respeito, então, da atuação e da obra do Espírito Santo. Então, há certas pessoas, certos ministros evangélicos, certos ministérios que pregam a respeito disso, né, sobre essa transferência de unção, aonde eles, digamos que eles têm, sei lá, um dom de curar, um dom de revelação, de profecia, e eles afirmam que eles conseguem transferir isso para algumas pessoas. Em alguns casos, há, inclusive, cobrança financeira, né, a respeito disso. Então, você vai, sei lá, fazer uma mentoria com esse pastor, com esse profeta, enfim, e aí ele vai, depois de um retiro, né, espiritual, ali ele vai transferir, então, para você, você vai poder fazer as mesmas maravilhas e sinais que ele faz. Então, há muita coisa estranha, né, como diz, muito fogo estranho aí nos nossos arraiais por aí. Então, a grande verdade é que não há transferência de unção nesse sentido. Como nós já vimos, o Espírito Santo ele tem vontade própria. Os dons espirituais, eles são para a edificação da igreja e eles são distribuídos pelo Espírito Santo da forma como ele quer. Então, se uma determinada igreja está precisando, talvez, de um profeta, trazer uma exortação, um consolo, ele vai distribuir aquele dom de profecia, né, sobre a vida daquela pessoa. E se está precisando, talvez, de uma unção
de pregação, né, a palavra da sabedoria, né, então aquilo que vai ser ministrado ali. Então o Espírito Santo, ele tem a sua vontade própria, e ele distribui esses dons, então, para a edificação do corpo de Cristo. O Leonardo está lembrando aqui no chat, né, que não apenas sobre pessoas, né, mas esses supostos líderes ungidos, aí, esses ungidos, eles também transferem a unção deles para objetos, né, e aí eles também vendem esses objetos ungidos, né, que supostamente então vão ter ali forças mágicas, espirituais. Então isso tudo, na verdade, é bruxaria, né, a gente pode dizer assim, né, a feitiçaria gospel, né. Então, infelizmente, isso tem acontecido, né, nos meios evangélicos. Mas a Bíblia não dá razão, né, para esse tipo de situação. O Bezaleel, esse personagem aqui que aparece lá no capítulo 31 e também no capítulo 35 do livro de Êxodo, então é aquele camarada que ele foi escolhido para fazer a parte artística, né, vamos dizer assim, do tabernáculo. E a Bíblia menciona, então, que o Espírito Santo veio sobre ele e deu esse dom, essa habilidade para ele. Então aqui já dá base para que a gente entenda quando nós vamos estudar no Novo Testamento ali as listas de dons espirituais, né, existem, se não me engano, são 3 listas que Paulo mencionar em Coríntios, 2 em Coríntios e também em Romanos, onde ele fala a respeito dos dons. Mas essas listas não são listas completas, assim, no sentido de, como se diria a palavra, listas exaustivas, né, que teriam todos os dons ali. Então, existem alguns dons que são citados, mas o Espírito Santo, por ter essa sua vontade própria, por ser isso algo para a edificação da igreja, ele pode atuar, ele pode dar essa unção, essa habilidade para qualquer coisa. E Bezaleel, então, é um bom exemplo disso, né? É alguém que o Espírito Santo veio e deu a capacidade da arte, né, essa habilidade aí com, com obras de tapeçaria, de ouro, enfim, né. Então veja que talvez seja até algo um tanto estranho, a gente poderia pensar, porque se tu vai pensar assim, vou orar, 1 Coríntios fala, né, buscai com zelo os melhores dons, né, então, eu vou orar para que Deus me dê, sei lá, um dom de ensino, um dom da palavra, um dom de profecia, um dom de cura, o dom da fé, mas seria talvez inusitado alguém orando para um dom de culinária, para que Deus me dê, né, um dom de fazer um cachorro quente ungido, né? Mas Bezalel, ele nos dá essa margem, né, para nós pensarmos que outros tipos, então, de habilidades e talentos também possam ter ali a atuação do Espírito Santo. E eu não digo que está errado pensar dessa forma, né? Se o dom é para edificação da igreja, e a igreja está precisando, então, de um cozinheiro, de uma cozinheira, né? Por que não? Então, não convém nós exagerarmos, né, levarmos a esse extremo, mas Bezalel é um exemplo interessante aqui de alguém que está com uma habilidade, um dom que foge um pouco daquilo, então, que a gente tem como algo que venha do Espírito Santo. O personagem citado aqui do livro de Juízes é Gideão, né? Gideão 6:34, então mostra que o Espírito Santo veio sobre ele. A palavra, inclusive, se apoderou dele, né? E no livro de Juízes também há um outro personagem, lembrando aqui, que também o Espírito Santo se apoderava dele, que era Sansão, né? E a capacitação que o Espírito Santo dava para Sansão era a força, né? Então transformava ele ali num super-homem, vamos dizer assim, né, com super força. Então veja como a gente não pode limitar o poder do Espírito Santo, né, nós não podemos limitar o agir dele e dizer que ele só age naquilo que Paulo colocou naquelas listas de dons, né, então há ali margem para que a gente tenha a capacitação do Espírito Santo em muitas coisas, aquilo que nós precisamos, né, para anunciar a palavra, para evangelizar, o Espírito Santo ele pode nos capacitar. Outro personagem citado aqui é Davi, 1 Samuel 16:3. E o Davi é um exemplo interessante que mostra que aquilo que Paulo fala, então, a respeito de nós não entristecermos o Espírito Santo, ele também é uma realidade lá no Antigo Testamento. Porque no Salmo 51, onde Davi tem o seu grande pecado, né? E ali ele está fazendo a sua confissão, então é um salmo de confissão, e ele pede para que Deus não retire, né, o Espírito Santo da vida dele. Então, é algo que ele entendia, ele sabia, né, que o Espírito Santo também poderia se entristecer nesse sentido e se retirar dele. E agora, então, ele está arrependido, né, e pedindo que essa unção do Espírito Santo não saísse de sobre a sua vida. Então, há aqui, irmãos, alguns exemplos, né, do Antigo Testamento para mostrar que a atuação do Espírito Santo ela não começou em Atos 2, mas que ela já existia, né, lá na dispensação do Pai, a dispensação do Antigo Testamento. Vejam que eu estou mencionando aqui, irmãos, 3 dispensações, né?
Então, não é no sentido escatológico, né? A gente sabe que dentro da escatologia a gente tem ali 7 dispensações, né? Mas é uma forma que também é evangélica, também é assembleiana. Se eu não me engano, é Emílio Conde, lá na década de 30, ele já vai mencionar a respeito das 3 dispensações. Então, aqui, palavra dispensação num sentido de era, né? De atuação, e não exatamente não estou invalidando com isso, né, as 7 dispensações ali que a gente estuda, principalmente quando aborda a escatologia. Né? Então, só para fins de organização mesmo aqui, né, a palavra dispensação. A gente precisa destacar aqui a respeito de Jesus. Né? Então, durante os cerca de 400 anos do período intertestamentário, a sua atuação pareceu ter cessado. Então, quando a gente olha para a Bíblia, na maioria das versões da Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem uma folha em branco, né? Então, essa folha em branco, ela traz esse símbolo, né? De que não aconteceu nada ali a ponto de Deus ter inspirado, né, profetas escritores, profetas literários. Mas aconteceu, então, muita coisa nesse período de 400 anos. Mas menos a atuação do Espírito Santo. Então, ali, aparentemente, havia cessado, né, a atuação do Espírito Santo. Deus estava em silêncio naqueles 400 anos. Mas aí, no João Batista aparece, Lucas 1:15, e ali a gente vê que ele foi levantado, né, pelo Espírito Santo. A própria concepção de João Batista, né, tem ali uma atuação divina, e depois Jesus, né, Jesus, tudo que ele fez foi por intermédio do Espírito Santo, então ele próprio mostra isso, né, em várias referências, e a gente observa, principalmente o Evangelho de Lucas, Lucas ele dá um grande destaque, assim, para a atuação do Espírito Santo. Na semana passada nós comentamos aqui a respeito dos 4 evangelhos, né, que cada um deles aborda um aspecto de Jesus, mas dos 4 evangelhos, aquele que mais fala no Espírito Santo é Lucas. Então, quando a gente lê o evangelho de Lucas, pensando, né, procurando o Espírito Santo, a gente vai ver o Espírito Santo em muitos textos, ali, em muitos contextos. E é Lucas 1:35 que vai falar, então, a respeito da concepção de Jesus. Então, o nascimento de Jesus, ele se dá por intervenção direta do Espírito Santo. O ministério de Jesus, né, Lucas 4, 18 e 19, ali são algumas referências, então, que mostram que todo o ministério de Jesus ele vai ser feito com a atuação do Espírito Santo. A ponto do próprio Jesus, ao falar para os discípulos, né, que eles estavam admirados com os seus milagres, as maravilhas que ele estava fazendo, e aí ele vai dizer, aquilo que vocês estão me vendo fazer, vocês vão poder fazer coisas maiores do que essas, quando vier o Espírito Santo sobre vocês. Então Jesus, ele endossa essa visão, né, bíblica, de que foi na força do Espírito Santo que ele exerceu o seu ministério. A gente pode apontar, por exemplo, o batismo, né, no momento do batismo, a gente vê ali mais uma manifestação da Trindade, né, porque quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desce, com uma forma visível, né, a forma corpórea de uma pomba, a Bíblia diz, e pousa sobre Jesus. E a partir dali, diz que o Espírito levou ao deserto para ser tentado. Então foi na força, né, na atuação ali do Espírito Santo que ele vai para o deserto para ser tentado. Então tudo Jesus fez com a força do Espírito Santo. E até a sua ressurreição, como Romanos 8:11 vai mencionar, se deu, né, foi o Espírito Santo, então, quem ressuscitou ali Jesus. E, da mesma forma, o segundo livro de Lucas ali, então, que é o Atos, alguns dizem que nem deveria se chamar Atos dos Apóstolos, né, mas poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque ali o Lucas continua a destacar bastante o papel do Espírito Santo, e a gente percebe, então, que tudo o que acontece no livro de Atos, ele é marcado pelo Espírito Santo. Desde o chamado de Paulo, né? Então a gente vai ver na vida de Paulo, muitas vezes ele sendo, por exemplo, no início, né, do seu ministério, diz que o Espírito Santo pediu para que separasse, né, a Barnabé e Paulo para a obra a qual eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo agindo, atuando ali. Depois o próprio Espírito Santo vai impedir que Paulo, na sua segunda viagem missionária, chegasse às regiões da Bitínia, né, da Ásia. Então o Espírito Santo impediu que eles fossem para lá. Então veja que em tudo eles eram guiados pelo Espírito Santo. E aí eu concluo aqui dizendo isso, né? Da mesma forma, se nós quisermos de fato ser verdadeiros discípulos de Cristo, devemos também buscar estar cheios do Espírito Santo. E trazendo para o nosso ponto aqui de professores da escola bíblica, né? Então, se nós quisermos de fato ser professores que vão conseguir ensinar as verdades bíblicas, né, para os nossos alunos, esse trimestre agora não é tão importante, está sendo aí a respeito da apologética, né? Mas são questões que, se o Espírito Santo não estiver conosco, ele vira só uma aula, né? São só palavras ali jogadas ao vento. Então nós precisamos do Espírito Santo
para solidificar esses conceitos aí dentro das nossas aulas, né? Então, quando temos ali a grande comissão, né, quando Jesus está, depois já da sua ressurreição, comissionando os seus discípulos para fazerem a pregação do evangelho, para fazer novos discípulos, ele dá esse aviso, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, para que a gente vá e faça a obra dele, seja ensinando, seja pregando, evangelizando, aquilo que nós somos chamados para fazer, mas nós precisamos estar cheios, estar revestidos do Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa divina do Espírito Santo, ele é algo que nós precisamos cultivar. E há um último ponto aqui que nós não mencionamos, mas que os irmãos vão poder ler depois. Eu trouxe ali no material alguns exemplos aqui de que o Espírito Santo, principalmente quando a gente estuda aquele pessoal presbiteriano, alguns batistas, né, que são calvinistas, que são cessacionistas, então eles olham para o nosso movimento, o pentecostalismo, e dizem, isso aqui é uma coisa que surgiu ali no século XVIII, no século XIX, e ao longo da história da igreja ele não existiu. Aconteceu lá na era apostólica, né, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos, né, aquelas pessoas que estavam lá no cenáculo reunidos, mas assim que os apóstolos partiram, assim que o cânon bíblico foi fechado, então cessou a atuação do Espírito Santo. E este parágrafo aqui, então, tem alguns nomes aqui, que depois os irmãos podem fazer uma busca mais aprimorada, né, buscar saber mais sobre eles, mas são alguns movimentos históricos que aconteceram ao longo desses 2000 anos aí da história do cristianismo e que mostram que o Espírito Santo ele nunca deixou de agir. Então, em alguns momentos, a chama quase foi extinguida, né, e esse é um aviso também que a Bíblia nos dá, né, de não extinguir o Espírito Santo, mas ele sempre teve um remanescente. Os montanistas aqui, eu cito, né, são um dos primeiros, eles foram considerados hereges e de fato haviam muitos desvios ali doutrinários, eles eram daqueles grupos que davam um foco muito grande para a escatologia e tentaram prever, tentaram marcar assim a respeito da vinda de Jesus. Então, mas tirando alguns desvios teológicos ali que eles tinham, doutrinariamente eles não tinham, assim, eram até bastante ortodoxos, mas o foco da doutrina deles era na questão profética, né, a atuação do Espírito Santo através de dons de profecia. Então, os montanistas, segundo alguns autores, durou até o século VII, VIII, ali, esse movimento. Então, era um movimento pentecostal, podemos dizer assim, que existia, então, durante a Antiguidade e o começo da Idade Média. E eu também cito ali Joaquim de Fiori, e os espirituais franciscanos, então, na Idade Média, a Idade Média que, por muitos, é considerada assim, um momento onde a igreja morreu, né, a igreja estava morta, o papado dominava, mas ainda assim havia, então, alguns respingos, né, podemos dizer assim, de dons de profecia, principalmente dom de profecia, e esses espirituais franciscanos aí da Idade Média, e o próprio Joaquim de Fiori, que era um profeta, então, né, são alguns exemplos. Depois, os anabatistas, então, já se aproximando aqui do período da Reforma, os anabatistas têm esse nome por causa do batismo, né, eles davam uma ênfase bastante grande ali a respeito do batismo, dentre eles um bastante famoso ali já dentro do período reformado, que é o Mintzer, né, que era um teólogo desse período, e esses anabatistas e também os taboristas aqui da Idade Média eram movimentos que davam liberdade para o Espírito Santo. Então, a igreja institucional, né, a igreja católica, apostólica romana, né, ela impedia essas manifestações, ela tinha todo os ritos sagrados, né, a missa, como ela era realizada de forma bem engessada, aquilo tudo, mas havia movimentos que davam liberdade para o Espírito Santo e o Espírito Santo agia. Então, mesmo na Idade Média, né, mesmo na Idade das Trevas, não deixou de haver atuação do Espírito Santo. E na modernidade, o conde alemão Nikolaus von Zinzendorf, este é bastante conhecido, né, de nós pentecostais, porque ele vai estar ali junto com os irmãos morávios, e é justamente dos irmãos morávios que vai começar, né, o movimento ali que vai dar no pietismo, que vai dar naqueles avivamentos americanos, de onde vai vir, então, o evangelicalismo, né, e o pentecostalismo depois ali no século XIX. Então, o von Zinzendorf, no início da modernidade, e eu lembro aqui do John Wesley, né, o John Wesley naquele livro Heróis da Fé, acredito que todos os irmãos, como bons assembleianos, já tenham lido, né, Heróis da Fé, há uma menção ali ao John Wesley, quando ele estava numa reunião,
justamente com os morávios, e aí ele descreve, né, que ele sentiu o coração estranhamente aquecido, né? Então, na verdade, ele estava tendo ali uma experiência que a gente tem nos nossos cultos aí, né, onde a gente sente o poder de Deus, a gente sente o Espírito Santo agindo, então ele descreve dessa forma, né? Então, o próprio Wesley, né, que é o fundador aí do metodismo, ele também teve, né, experiências aí de ser cheio, né, do Espírito Santo. E, enfim, todos esses movimentos foram muitas vezes reprimidos pelos poderes constituídos. Então, a igreja dominante da época, ela tinha uma forma que ela considerava correta de rito, né, de culto, e todos os movimentos, então, que não se encaixavam naquilo, eles eram perseguidos, eles eram reprimidos, e às vezes até historicamente. Então, esses relatos são os que a gente conhece, que chegou aos nossos dias. Mas a grande verdade é que nós não sabemos quantos movimentos anônimos ou quantos crentes anônimos, né, não tiveram a atuação do Espírito Santo nas suas vidas, e a gente nunca ficou sabendo deles. Então, tudo isso nos leva a entender que o fogo pentecostal, né, o movimento do Espírito Santo, ele jamais se apagou, né, ele sempre teve ali o seu remanescente fiel. Eu recordo que aqui em Santa Catarina, quando chegou aqui a Assembleia de Deus, aqui no nosso estado, ela chega em Itajaí, né, mas quando em Guaramirim, na década ali, então, de 10, provavelmente, de 20, né, 1910, 1920, já havia uma família, a família do irmão Pedro Graudi, que ele já havia tido, antes de 1910, né, 1911 é considerada a fundação da Assembleia de Deus, lá no Pará, mas antes de 1910, antes de 1918, 18 é a fundação, né, então 11 eles chegaram, e aí 1918, agora eu fiquei em dúvida, não lembro se é 1911 ou 1918. Mas, enfim, antes disso, né, antes que ela chegasse aqui na década de 30, aqui na nossa região, em Itajaí, em Joinville, esse irmão Pedro Graudi, ele já tinha ele pertencia ali a uma igreja luterana, se eu não me engano, uma igreja dessas igrejas históricas, né, que eram sensacionistas, né, eles não criam no Espírito Santo. E, porém, ele teve experiência com o Espírito Santo, teve o batismo, né, a glossolalia, como nós chamamos, e, e ele teve visão, né, Deus mostrou para ele de que chegaria um missionário ali, então, ao qual ele deveria, então, receber, enfim. E esse missionário vem a ser, então, o nosso André Bernardino, né, que vai ser o fundador aqui da Assembleia de Deus em Santa Catarina. E tempos depois, meses depois, de fato, esse missionário chega até a localidade de Guaramirim, e lá chegando ele vai tomar conhecimento, então, de que já havia um irmão, né, batizado com o Espírito Santo, que era o irmão Pedro Graudi, que já tinha algumas pessoas ali que se reuniam na casa dele para ter cultos pentecostais ali, né, reuniões de oração, onde o Espírito Santo se manifestava. Então, esse é um exemplo que eu lembrei agora, então, de alguém, né, que a gente não pode institucionalizar o Espírito Santo, então dizer que antes da Assembleia de Deus, antes do pentecostalismo, né, o Espírito Santo não agia. O que vai haver depois disso é uma liberdade maior. Então, hoje nós vivemos, especialmente no Brasil, sobre essa grande liberdade, né, que se dá ao Espírito Santo. Mas em toda a história, ao longo de todo o tempo, o Espírito Santo ele nunca esteve morto. Né? O Espírito Santo ele sempre agiu. Então, para os irmãos que vão ver então o nosso encontro aqui lá no Facebook e no YouTube, que Deus possa ajudar vocês, né, a cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa, ele agiu durante todo o período bíblico, todo o ministério de Jesus, todo o ministério dos apóstolos, durante toda a história da igreja, o Espírito Santo esteve agindo, e hoje não é diferente. Então, ele nos dá a capacitação para que a gente consiga exercer o nosso trabalho. Então, para nós que somos professores de escola bíblica, né, nós jamais devemos deixar de contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, que você que está assistindo, então, esse vídeo, né, possa cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo e que Deus venha a te usar aí nas suas aulas, e que você seja cada vez mais um missionário, né, um Pentecoste aí aceso, uma chama acesa na sua sala de aula. Então, é isso aí.